Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje nós estamos aqui para a terceira parte do programa sobre alienação parental. É uma questão de gênero? Hoje é um tema muito importante, que é uma continuidade, afinal de contas, seria muita ingenuidade minha acreditar que um programa, ou mesmo dois, seriam suficientes para atender a demanda de um assunto que é tão importante e que, de acordo com uma das entrevistadas, a Liliane, atinge cerca de 20 milhões de brasileiras e de brasileiros. Então, assim sendo, a gente foi sentindo a necessidade de fazer mais programas para abordar mais questões relacionadas a esse tema, que não poderiam ficar para trás. Se o cidadão cidade é um espaço em que a gente pretende pensar, refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade, não poderia ser por menos. Seria uma forma de deixar de lado uma questão que é tão importante, acreditar que os programas que foram feitos foram suficientes. Então, não é também, não acredito que o número de programas combinado para fazer sobre esse tema será o suficiente, mas pelo menos será o quê? Será um alerta para as pessoas entenderem que a alienação parental é uma realidade. Será um alerta para as pessoas se colocarem no lugar do outro. Afinal de contas, já Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Se a vida é a arte do encontro, hoje nós estamos possibilitando o encontro de mulheres que passam por esse processo de alienação parental e que tem muito a nos ensinar. E se a arte é a possibilidade de a gente se colocar no lugar da outra pessoa, então é essa que é a intenção desse programa de hoje. Eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês, as convidadas que estão aqui hoje, concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. É graças a vocês que o Cidadão Cidade existe. Hoje, como eu disse e repito, eu poderia perfeitamente me retirar de cena e deixar vocês comandarem o programa. Vocês são a Cidadã Cidade. Vocês são as pessoas que fazem o Cidadão Cidade existir. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, primeiramente, que estão aqui hoje para compartilhar com a gente a história de vocês e dizer que o Cidadão Cidade está de portas abertas para sempre para vocês. Aqui, vocês chegam, não precisam nem bater na porta, é só entrar. Gostaria de agradecer a Jennifer Francisco, que foi uma pessoa que é responsável por me passar essa ideia maravilhosa, que foi a pessoa que me apresentou a Liliane e que me falou sobre este livro aqui. Se você quer conhecer sobre o processo de alienação parental, leia esse livro também. Vale a pena. É uma leitura que ele é escrito de uma forma simples, que pessoas leigas no assunto como eu podem entender, e a gente pode ter contato com esse assunto que é tão importante e também fazer esse exercício de alteridade, de se colocar no lugar das pessoas, de colocar o sapato da outra pessoa por um segundo que seja, para tentar entender como que é passar por um processo de alienação parental. Eu tenho aqui uma manifestação antes de começar o programa aqui. Tem a Thaisa Moreira dizendo: boa noite, Pedro, parabéns por continuar abordando esse assunto, que é tão importante e atinge tantas famílias. A Thaisa Moreira, que já participou de programas anteriores e tem um Instagram no qual ela também trata do assunto. Thaisa, eu vou pedir para você a gentileza de novamente colocar depois o seu Instagram aqui para as pessoas poderem entrar em contato, tá bem? Gostaria de pedir para as convidadas se apresentarem, por gentileza, para as pessoas que estão assistindo que não assistiram. Pode começar pela Adriana, aí a gente vai indo Adriana, Badi e Verônica. Pode ser? Boa noite a todos, meu nome é Adriana, eu agradeço pelo convite de poder participar dessa live. Opa, desculpa. Abadi, Meu nome é Abadi. Meu nome é Abadi, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês façam bastante perguntas, que nós estamos aqui à disposição para responder. Meu nome é Verônica,
Eu sou daqui de Santo André e eu quero agradecer o convite e eu quero passar a minha experiência, né? O que aconteceu comigo, né? E com a minha filha. Para quem não me conhece, sou a Liliane Santi, psicóloga jurídica, atuo em todo o Brasil. E o que nós queremos é desmistificar esse preconceito que tem de que apenas as mulheres cometem os atos alienantes. Os homens também cometem. E hoje nós estamos aqui para contar pequena parte dessa história, né, com essas 3 convidadas. E eu agradeço imensamente ao Pedro, do canal Cidadão Cidade, pela essa oportunidade que tem nos dado, já é a terceira parte do programa. Faremos uma semana que vem com casais homoafetivos, né? Então, para a gente mostrar que o afastamento parental pode acontecer em qualquer modalidade de família, né? E homens e mulheres cometem esses atos. Então, muito obrigada, Pedro. Fico muito agradecido. Tem aqui algumas manifestações da Lari Alves, boa noite. Boa noite para você também. Dide Posa, boa noite, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E obrigado por você estar aqui também unindo forças com a gente. E semana que vem, de fato, nós teremos um programa, será na terça-feira, né, Liliane, se tudo der certo? Isso. Aí depois eu vou colocar a divulgação aqui. Tem aqui, ó, o Luiz Maximiliano também está dando boa noite para todas. Primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. É graças à possibilidade do encontro que a gente pode aprender, né? A gente, cada um, solitariamente na sua casa, fica difícil de aprender, né? É difícil da gente colocar as coisas em perspectiva. Então, a ideia aqui justamente é essa, a gente trocar informações, trocar acolhida, né? Pena que a gente não pode estar de corpo presente para se abraçar no final, e mesmo que estivéssemos, não poderíamos, por conta do Covid. Mas eu gostaria de deixar aqui, já de princípio, o meu abraço coletivo e dizer que estamos, assim, realmente tentando fazer desse lugar um meio de comunicação. A Ingrid Martins também está dando boa noite. Eu gostaria de pedir para vocês, Adriana, Badi e Verônica, contarem para a gente os depoimentos do que foi a experiência de alienação parental que vocês estão atravessando. E fiquem à vontade, a casa é de vocês. Eu falei nessa sequência, mas não precisa ser nessa ordem necessariamente. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu acho que de todas, eu passo a palavra para você, que está mais tempo nessa luta que eu. Ok, então. Bom, eu estou nessa luta vai completar 10 anos em janeiro agora de 2001. Tudo começou quando a minha filha era criança ainda, tinha apenas 8 anos. Até então, eu nunca tinha ouvido falar em alienação parental e também não acreditava que existia, tá? Bom, me separei em 2007, a guarda ficou comigo, foi feito aquele termo, né? Que o pai só pode ver de 15 em 15 dias, só pode pegar na sexta, entregar no domingo. Só que eu não cumpri o termo, porque eu não acreditava nisso. Para quê cumprir o termo? Eu pensei assim, nós nos separamos, mas não vamos nos separar da Bárbara, né? Ela era muito bem resolvida, então para quê? Não tinha porquê. E assim foi, de 2007 a 2009, tudo muito bem. Inclusive, na época, nós éramos amigos, eu e o pai da Bárbara, nos separamos numa boa, sem problemas nenhum. E em 2009 ele resolveu que ele ia morar com uma nova namorada, né? Uma nova esposa dele. E daí começaram os problemas. Ela ficou comigo, a menina ainda ficou comigo. Em 2011 ele levou ela para passear, né? Um dia qualquer, como ele fazia sempre, com a promessa de trazer às 6 horas da tarde, o dia seguinte ela tinha aula, e isso sempre aconteceu,
ele sempre levou para passear e nunca aconteceu nada, então eu não tinha por que não acreditar. Pois bem, deu o horário dela voltar, nada, né? Eu liguei para ele, ele me disse, hoje ela não vai, porque ela está um pouco sonolenta, eu vou levá-la amanhã. Aí eu não tive dúvida, né? Dali eu vi que ela não ia voltar. Me deu um crique, acho que é um crique de mãe, né? Ou um crique de pai, é um crique. Quem é genitor entende. E daí começou tudo, né? Eu fui buscá-la, né? A guarda era minha, só que chegou lá, ela chorava muito, fomos todos para a delegacia. Chegou lá, eu muito ingênua, né? Não sei se ingênua, mas de qualquer maneira eu acreditei na delegada, nós fizemos um acordo, a delegada assinou, inclusive, que ela iria voltar no dia seguinte. Ela iria ficar com o pai, porque estava muito nervosa. Eu deixei. Daí, pronto. Daí começou. Paralelamente, ele colocou falsas acusações, dizendo que eu batia nela, bati de chinelo, e, inclusive, um fato muito interessante, que eu não sei se é só comigo, mas eu desconheço outras pessoas, minha filha assinou o boletim de ocorrência, né? Coisa que não poderia acontecer de forma nenhuma, né? Bom, aí ele entrou com a guarda, é lógico, sem fazer corpo de delito, sem nada, né? Foi pedido o corpo de delito, mas até provar que eu não batia, que não era nada daquilo, como ela tinha assinado o boletim de ocorrência, até agora eu não sei como, eu já disse, o juiz tirou. Não tive nenhuma audiência, nada. Simplesmente ele transferiu a guarda para o pai. Daí eu fiquei 1 ano e 2 meses sem falar com ela, sem contato nenhum. Ele não me atendia. E aí foi marcado o teste psicossocial, né? Que demorou 1 ano e 2 meses para acontecer. Nesse 1 ano e 2 meses, quando eu a encontrei novamente, ela já era outra, né? Já me odiava, já tinha outra mãe, né? A mãe era madrasta, eu era mãe de aluguel, e daí afora, né? O tempo foi passando, consegui as visitas monitoradas, porque afinal de contas, né, a agressora tinha sido eu mesmo, provando que não. O tempo foi passando, eu consegui provar a alienação parental por parte do genitor e da madrasta, no caso. Com isso, eu não quero dizer que sejam todas as madrastas, tá? Com isso, eu quero dizer que sempre por trás de um alienador homem existe uma figura feminina, tá? No meu caso, foi a madrasta, mas pode ser o tio, uma tia, uma irmã, não necessariamente, né? A madrasta. Existem madrastas boníssimas, né? Bom, o tempo foi passando. Em 2013, eu tive reconhecida a alienação parental. E daí, né, tem toda aquela história da alienação parental, tem as multas, né, tem uma convivência maior, a convivência maior não aconteceu, porque ela já tinha idade para escolher, né, e não queria, pelo fato de estar alienada, né, e o judiciário, sabe, falha muito, porque ele leva em consideração a vontade da criança, no caso já adolescente. Não quer, e tudo bem, né? Não posso obrigar, então não tem maior tempo de convívio. Isso foi se estendendo, nós estamos em 2020, hoje ela tem 17 anos, em fevereiro ela completa 18, acaba o poder familiar, meu e do genitor, e aí ninguém mais pode fazer nada, né? Porque ela é maior de idade, vai seguir o caminho dela. Então, é uma coisa muito, muito complicada. E, assim, eu digo para todo mundo,
Nunca desistam. Mesmo que haja vários obstáculos, não desistem. Eu ouço pessoas falando assim, meu filho tem 5 anos, eu vou desistir, porque eu não aguento mais, eu só ouço desaforo. Não, não. Porque lutem, vai até os 18. Entendeu? Por quê? Porque você vai cumprir a sua missão. Você não vai ter nada a deixar de desejar, e aí você vai contar com a boa vontade, né, do seu filho entender que todo esse tempo você lutou, você procurou, né, e esperar. Essa é mais ou menos a minha história, é uma história muito triste, né? É lógico que se eu fosse contar aqui, eu ia ficar 4, 5, 6 lives, porque não ia dar, né? A história é muito longa, a doutora Liliane conhece, e é assim. Então, o que eu falo é assim, não existe só alienadora, tá? Existem alienadores homens também. O que existe é um grande estereótipo, que as mulheres só que alienam. Não é. Os homens também alienam, ok? É isso, gente. Abadi, você está me ouvindo bem? Olha, eu gostaria de... Desculpe. Tô tudo bem. ouvindo. A Thaisa Moreira está dizendo aqui... peraí. Abadi, que situação. Sinto muito por tudo isso. Quero agradecer a delicadeza que você falou em relação às madrastas. Sou madrasta e costumo sempre ouvir que sou culpada até da alienação que o meu esposo sofre. Sua mensagem foi de muita esperança. E aí ela completa dizendo, existem homens alienando, mesmo sem ter a guarda. Olha, Thaisa, como eu falei, a minha mãe é madrasta. Quando meu pai se casou com ela, ele era viúvo e tinha 2 filhos. Então, minha mãe foi madrasta. Tudo bem, madrasta de mãe morta? Não, madrasta. E é uma excelente madrasta. Meu pai faleceu. E minha irmã adora minha mãe, tá? Quer dizer que existem, sim. Assim como existem maus profissionais de psicologia, maus dentistas, maus advogados, existem madrastas, mães, pais, né? Então, não dá para estereotipar. É impossível isso, né? Mas eu te dou um conselho, não, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Desculpa, não desiste, ajude seu marido, tá? De uma maneira sábia. Eu vi a sua livre, gostei muito e te parabenizo. É isso. Olha, a Lari Alves está dizendo aqui, achei importante ser dito que também existe alienação vinda de quem não é guardião. Sim, existe, porque, por exemplo, o pai leva, né? O pai é o protagonista, né? E o que está por trás é o que ajuda a fazer a alienação, vamos dizer assim, né? Ou seja, ou a mãe do genitor, ou o pai, avô materno, entendeu? Então é isso. Eu gostaria de agradecer o seu depoimento, Abadi. Quero complementar. Posso complementar a fala da Abadi? E as perguntas que eu li embaixo. Sim, não é só o guardião que faz alienação parental. Muitas vezes, a pessoa que pouco tem acesso à criança, essa pessoa é uma pessoa muito manipuladora e é uma pessoa de confiança da criança ou do adolescente ou até mesmo de adulto, porque eu vou completar aqui a lei. Não é só crianças e adolescentes que sofrem alienação parental. Eu tenho trabalhado e conhecido muita gente, né, várias famílias, em que os filhos já são adultos quando os pais se separam,
tem uma pessoa assistindo aí, em especial, vou falar da família dela. Um dos filhos tem 40 anos, o outro tem 35. E se separaram, o casal se separou recentemente, os filhos são adultos já, 35, 40 anos, eles já são avós. E a mulher comete alienação parental com os filhos que já são casados, ou seja, não estão ali sob supervisão dela todo dia. Mas ela proíbe de convidar o ex-marido, que é avô das crianças, para aniversário, o proibiu de ir no batizado, ele foi dizendo que a igreja era pública e teve o maior barraco na igreja. Então, nem sempre o alienador, o agente alienante, ou seja, a pessoa que fica influenciando, que fica falando ali o tempo todo, é o guardião, e nem sempre são crianças e adolescentes. Pode ser uma avó que a criança vai cada 15 dias ou uma vez por mês, pode falar tanto mal, inclusive, dos dois genitores, que torna a convivência quase que insuportável por causa daquela avó, e às vezes até na constância do casamento. Então, assim, também é um preconceito, né? A gente falar, se separou, vai ter alienação parental, porque a alienação parental tem, inclusive, na constância do casamento. Obrigada, Pedro. Eu gostaria só de complementar aqui com uma fala da Thaisa, que ela disse aqui. Exatamente, Abadi, pessoas ruins e sem caráter estão em todo lugar. Obrigada pelo apoio. Faço sempre o que posso pelo meu esposo e o Pitico, meu enteado. E ela coloca aqui. Toda a família aliena junto com o alienador. Onde estão avós, tios e tias que não ficam contra essa agressão? Ficam fingindo que não querem se meter, mas acabam colaborando com os agentes alienantes. A lei da advogada falou, os terceiros são envolvidos e usados pelo alienador. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu faço agora ou se a gente continua com os depoimentos. Eu vou deixar aqui, porque de repente pode já... Continua. Porque, assim, de repente pode até mesmo englobar alguns dos depoimentos, né? Como conviver com a alienação? Pai falando mal da mãe para o filho, colocando o filho contra a mãe, afastando, enquanto a guarda não sai e com dificuldade de provar. Ou seja, isso eu acredito que tem a ver com os depoimentos aqui hoje, né? Adriana ou Verônica, quem que gostaria de fazer o próximo depoimento, por gentileza? Pode ser eu? Pode. Tá. Eu fui casada por 10 anos e em 2013 eu decidi me separar, porque o meu esposo, ele constituiu uma outra família, estando casado comigo, e nesse momento dessa decisão, dessa separação, a alienação começou dentro de casa. Nós tivemos um divórcio litigioso e eu percebia que o meu ex-marido, ele começou a falar mal de mim para minha filha dentro de casa. E minha filha, muito rápido, ela começou a me rejeitar. E ele entrou com o pedido de guarda, teve as entrevistas com a psicóloga, né? E a minha filha decidiu que queria ficar morando com o pai. E nisso o juiz determinou que teria uma guarda compartilhada, mas que ela morasse com o pai. E a gente se separou em 2014, ela tinha 9 anos, e ela vinha na minha casa, tinha as visitas, né? Eu pegava ela no meio da semana, finais de semanas, só que a minha filha, ela vinha sem vontade, né? Por mais que eu agradasse, porque assim, a gente sempre teve um relacionamento normal de mãe e filha. A minha filha não tinha vontade de vir. E eu percebia uma influência grande do pai. Ele atrapalhava os momentos que eu estava com ela, ele ligava muito para ela. A madrasta também, eu acho que ela contribuiu muito para que ela não tivesse vontade de estar comigo. Aí, nisso, eu entrei com um processo de alienação parental. E esse processo, ele não foi favorável para mim, porque a justiça
não enxergou que existia uma alienação. Quando ela completou 12 anos, o pai tirou as visitas, ele cortou por conta própria, dizendo que com 12 anos ela já podia decidir a vida dela. Ela não tinha vontade de vir, que ele achava que ela não tinha que vir sem vontade, e ele cortou as visitas no meio de um processo. Isso tudo foi informado judicialmente, nada aconteceu, a justiça só foi empurrando a barriga, encerrou o processo, depois de algum tempo, dizendo que a minha filha ela já tinha uma idade para decidir, a gente tinha que respeitar a vontade dela, não poderia obrigar, e a partir dali, eu não consegui mais contato com ela. Hoje ela tem 15 anos, eu não a vejo há 3 anos, ela não quer saber de falar comigo, eu sou bloqueada em redes sociais, telefones, WhatsApp, ela não me atende mais. E eu não consigo mais chegar nela. Ela foi afastada da minha família, que ela gostava muito dos meus pais, minha irmã, que é a madrinha dela, ela se afastou de todos. Então, eu tento, sabe, ligar para ela, às vezes, de um outro telefone, aí quando ela sabe que sou, quando ela atende e vê que sou eu, ela desliga, ela bloqueia os telefones, eu tento contato com ela. Então, eu não tenho, hoje eu espero, assim, o tempo passar, porque, assim, foi uma luta grande, foram 3 anos de processo, onde, assim, eu fiz de tudo para provar que existia uma alienação, e eu não consegui. A justiça, ela não me favoreceu em nada. Eles esperaram ela crescer, para encerrar e dizer, eu não posso fazer nada, ela já é quase adolescente, e a gente não pode obrigar. Então, assim, hoje eu fico sabendo dela através de pessoas que têm contato com ela, para ter notícias dela, e é isso. Não é fácil para mim. Eu não desisti dela, tentei já mandar mensagens para ela, e não tenho resposta. Adriana, por gentileza. Bom, meu caso não difere muito das mães que foram entrevistadas, né, que falaram até agora. Eu me separei em 2008, foi uma separação no litígio, porque ele não aceitava a separação, mas não teve jeito. Ficou estipulado o regime de visitas quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, ele podia buscar o nosso filho, né? E, inclusive, com pernoite. Eu nunca me opus a isso. Nunca. Muito pelo contrário. Quando tinha feriado prolongado, eu achava até justo que ele ficasse o feriado todo com ele. Eu não ficava naquela tabelinha, sabe, de calendário, esse é meu, esse é seu, esse... Porque eu achava que aquilo não ia levar a nada. O importante era a convivência, tanto minha com meu filho, quanto o meu filho com o pai dele, né? Mas não foi assim que aconteceu. Quando o meu filho tinha 3 aninhos, apenas 3 anos, ele levou para passar o final de semana e não trouxe no dia combinado, né? Seria um final de semana, ele não trouxe. Foi quando eu entrei a primeira vez com mandado de busca e apreensão. Eu morava no interior e eu tive que me locomover até São Paulo com advogado e, sabe, foi todo o trâmite legal foi feito. Isso aconteceu uma vez. Passado um tempo, aconteceu a segunda vez. Ele levou novamente e não devolveu. Eu tive que novamente entrar com toda a documentação, mandado de busca e apreensão, viatura, sabe, força policial para buscar meu filho de novo.
Aí, quando aconteceu essa segunda vez, eu até avisei a juíza, né, da comarca onde eu morava. Eu falava, olha, excelência, né, meu advogado avisou, olha, não tem condições, cada vez que ele leva, ele não devolve, né, e eu trabalho, né, e eu fico preocupada, e eu não sei, né, o paradeiro do meu filho, ele é muito novo. Aí a juíza da comarca, ela determinou que as visitas fossem supervisionadas, mas como no interior não tinha, assim, funcionário, né, para fazer esse tipo de supervisão, eu mesmo que tinha que supervisionar para ele não fugir com o nosso filho. Então, ele saía de São Paulo, ia até o interior, ele entrava num hotel, se hospedava num hotel, e eu tinha que ficar na frente do hotel, sabe, com a minha mãe, para que ele não fugisse, não saísse, porque ele já tinha feito isso por 2 vezes. Bom, enfim, ele fez essa visita por um determinado tempo, aí ele pediu para mim, ele falou, por favor, eu tô com saudades e tal, deixa eu levar o menino para dormir comigo e tal, confia em mim. E eu, sabe, achei que ele tivesse sendo sincero e honesto, e acabei deixando. Falei, olha, mas por favor, deixa eu me mantenha, né, informada, deixa eu falar com ele, nesse sentido, porque sempre que ele levava, ele desligava o celular, desligava tudo, e eu não tinha contato nenhum. Bom, ele levou e pela terceira vez eu tive também que buscar com mandado de busca e apreensão. Dessa vez ele alegou que meu filho estava doente e que ele não ia devolver enquanto meu filho não sarasse. Só que, coincidentemente, um dia antes dele levar, meu filho tinha passado no pediatra e estava com a saúde muito tranquilo, estava com a saúde perfeita. Só que ele alegou que ele estava muito doente, que ele não ia devolver enquanto meu filho não sarasse, né? Aí foi mais um mandado de busca e apreensão. Aí passou um tempo, eu acredito que ele amadureceu e tal, e parou com esse negócio, a gente sentou, eu falei, por favor, né, isso faz mal para o nosso filho, né? Meu filho começou a fazer terapia, eu tive que contratar um psicólogo, levar meu filho para fazer terapia com psicólogo, porque imagina, 3 mandados de busca e apreensão, eu sempre tendo que buscar, porque o pai não devolvia, ia buscar, né? Bom, enfim, em 2017, dia 19 de maio de 2017, estava tudo tranquilo, sabe? Parecia até que ele tinha parado com isso, né? Ele veio buscar meu filho, não tinha acontecido absolutamente nada. Meu filho estava com a malinha pronta, ele levou, né? E no domingo, né, ele não, no horário que ele costumava trazer, ele não apareceu. Aí eu liguei, eu só tive a resposta assim, nunca mais você vai ver seu filho. Eu falei, mas o que aconteceu? Né? Como assim nunca mais? Ele falou, você nunca mais vai ver, porque meu filho está sofrendo maus tratos e meu filho sofreu abuso sexual. Eu falei, como? Não tô entendendo. Como assim sofreu abuso? De que forma? Né? Ele falou, você vai ficar sabendo. Aí constituí um advogado, fui para São Paulo de novo, só que quando a gente chegou com o mandado de busca e apreensão em São Paulo, a gente já deparou que ele estava com processo, ele tinha acabado de ingressar com processo de modificação de guarda, né? E aí o meu advogado peticionou também e tal, e assim, meu filho passou por exame de corpo de delito, não tinha absolutamente nada, nenhuma marca, nada. E o processo começou, né, a tramitar, né? Foram feitos como é que se diz? Os laudos de estudo social e psicológico. No estudo social, a assistente, né, social visitou a casa dele, lá onde eles moram, e visitou a minha. Só que foram diferentes. Lá em São Paulo, uma assistente social, e na minha cidade, outra, né?
O meu filho foi avaliado por uma psicóloga forense, e ela indagou, né, sobre os maus tratos, e ele diz que ele não se recorda, que é o papai que sabe, né, o papai que sabe sobre os maus tratos, que ele não se recorda. Aí ela perguntou também sobre o abuso, o que tinha acontecido. Aí ele fala, eu não lembro ao certo, mas o meu pai sabe, né? Meu pai que sabe, né? Então, diante de tudo isso, eu juntei no processo várias declarações, declaração da escola dele, dizendo que nunca ele se queixou de absolutamente nada. Eu juntei declaração da psicóloga que atendia ele, dizendo que ele nunca, em hipótese nenhuma, demonstrou estar passando por qualquer tipo de sofrimento, nenhum, sabe? Nem físico e nem mental, nenhum. Juntei declaração de professora, de professor de atividade esportiva, que ele fazia atividade esportiva, e tinha naquele ano ganho medalha de aluno revelação, sabe? Do esporte que ele praticava. Enfim, o judiciário não quis saber. Não quis saber, e com relação à visita, eu quis, né? Eu briguei, eu disse que eu tinha direito a visitas, eu queria ver meu filho, eu queria saber como meu filho estava. Aí eu fiquei numa fila de espera para conseguir a visita no CEVAT, que é um centro de visita assistida que fica em São Paulo, e lá eu passei por toda a humilhação do mundo. Eu entrava naquele lugar, eu era revistada, sabe? Como se eu estivesse entrando num presídio. Eu era revistada, minha bolsa era revistada, eu era proibida de levar qualquer tipo de alimento, sabe? E era proibida fotografar. Eu cheguei a implorar para uma psicóloga lá, para que eu pudesse registrar aquele momento, porque minha família, minha mãe tinha saudade do meu filho, eles não autorizaram, então, assim, foi uma humilhação muito grande que eu passei, e as visitas continuavam lá, mesmo eu pedindo, sabe, que fosse no lugar público, que fosse com alguém da confiança dele, mas não, o judiciário insistia que fosse lá. Aí as visitas não eram frutíferas, porque ele já ia com o pai, e nesse meio tempo também tinha uma madrasta que ela ficava, aí trocou o pai pela madrasta na visita, então ele entrava cerca de 10, 15 minutos para falar comigo, para me ver, ele sequer sentava na mesa, sabe? Aí ele falava que a tia estava lá fora esperando, que eles iam para o cinema, né? E assim foi. O ano passado, eu tive a infelicidade de receber um diagnóstico de câncer de mama, e com isso, meu médico, ele, assim, cessou com essas visitas, disse que não seria bom, né, para o meu tratamento, porque era um estresse muito grande, que o tratamento seria pesado, como foi, né? Então, ele suspendeu, o meu médico suspendeu as visitas até que eu me restabelecesse, né? O pai do meu filho, e por incrível que pareça, ele sequer quis, por livre e espontânea vontade, trazer o nosso filho para que eu visse antes da minha cirurgia. Ele disse que o menino não queria me ver. Aí meu advogado teve que pedir para a juíza para que ela desse uma determinação. Ele só trouxe porque ela determinou. Caso contrário, nem assim ele teria trazido. E eu não queria ir para a cirurgia, tirar um tumor sem ver meu filho, né? Ele trouxe um dia antes, na véspera da minha cirurgia, ele trouxe meu filho para eu ver, porque foi obrigado, porque por ele não teria trazido.
Eu operei no dia 10 de abril, às 6 horas da manhã. Ele trouxe o meu filho dia 9, às 8 horas da noite. Então, ele fez até proposital, sabe? De não trazer. Eu gostaria de ter passado o dia todo com meu filho, né? Mas não, o coração dele não tocou para isso, infelizmente. E desde então, eu passei todo o tratamento, todo. Eu passei por quimioterapia, eu passei por radioterapia, eu passei pela cirurgia e eu não recebi uma ligação do meu filho. Nenhuma. É um tratamento que todo mundo sabe, alguém, ou conhece alguém, né? Mas, né, eu não tive essa força. Mas eu adquiri outra força que eu falei, eu preciso vencer essa doença para provar para o meu filho que eu não fiz nada disso que me acusaram, né? E que se não tiver a justiça dos homens, a justiça de Deus, eu acredito muito nela. E ela vai acontecer. Essa é a minha história. Eu gostaria aqui de ler algumas manifestações aqui das pessoas a respeito. Joyce Oliveira está dizendo aqui, o ator Vladimir Brista teve que lutar na justiça pela guarda da filha, do guarda da filha, depois que a mãe da garotinha morreu, a guarda ficou com a avó materna. O que significa pai para a justiça brasileira? O que significa mãe para a justiça brasileira também? E o que significa mãe para a justiça brasileira? Então, eu tinha comentado aqui sobre o livro e vou mostrar aqui novamente a capa para vocês. Alienação parental como ela é. A Liliane Santi, ela comenta sobre uma escola que substituiu o Dia das Mães, o Dia dos Pais, para o Dia de quem cuida. Então, o que significa quem cuida para a justiça brasileira? Porque o que a gente pode observar aqui é que a justiça brasileira, ela não é cega, porque a justiça brasileira, ela deveria ter aquela venda nos olhos, que seria uma forma de, assim, eu não vejo distinção entre as pessoas. Mas, de vez em quando, parece que a justiça dá uma puxadinha nessa venda e dá uma olhadinha e faz uma certa distinção muito injusta, que é o que a gente pode observar aqui nesses casos. Então, se você não consegue entender, enxergar que a justiça brasileira ela é falha, ela é muitas vezes incompetente, e ela é feita por pessoas que não buscam realmente a justiça, então a gente precisa rever os nossos conceitos sobre justiça. Eu gostaria eu sei que eu não sou entrevistado, mas eu não pude resistir de me manifestar aqui. Aqui, olha, o Simval disse aqui, estamos juntos, Verônica, seu esforço não será em vão. Obrigada. Aqui estamos, outra pessoa falou aqui também, o Simval, mesmo, estamos juntos, Verônica, força, seu esforço não será em vão, desculpe. Doutora Liane, já atuou em algum caso de alienação dentro do casamento? Uma pergunta. Não judicialmente, mas tentando uma mediação, porque realmente a pessoa comete alienação parental dentro do casamento, quando o casamento já está falindo, ou um dos dois já está sentindo que o casamento acabou, né? O agente alienante. Então, eu acho que o caso da Verônica, né, exemplifica bem isso. Da alienação dentro do casamento. Uhum. E a gente pode ver em outros ainda, logo no início, quando começa, por exemplo, a alienação parental contra os avós. Então, a criança recebe um presente, sei lá, da avó paterna, e a mãe da criança fala, nossa, isso aqui é uma porcaria, mas tua mãe ganha tanto de aposentadoria, foi comprar isso aqui, ali na loja do chinês, não tinha nada melhor para comprar?
E aí não deixa a criança usar, ou começa já a desmerecer aquela avó, e daí o pai da criança fica chateado, ou vice-versa, ou fala da avó que, pô, mas tua mãe é médica, ganha bem, vai dar essa porcaria aqui, veio dar slime, veio dar massinha, isso não é presente que se dê. Já começa a falar mal e começa a criança já sentir, e chega um ponto que a criança começa a falar, mas você me deu isso, vovó? Mas você tem dinheiro. Meu pai ou minha mãe falou que você tem dinheiro e você deu isso aqui minha mãe dá sempre para mim. Então, começa dentro do casamento ou começa a não deixar ir. Então, assim, o casal briga, né? Discute e daí fala assim: você vai sair? Você não vai levar o meu filho para casa da sua mãe, né? Ou você não vai levar o meu filho lá na festa do aniversário da sua irmã. Não tem meu filho, é nosso filho, porque ninguém consegue fazer um filho sozinho, né? Nem uma mulher, nem um homem consegue fazer o filho sozinho. O filho é do casal parental. O filho é sempre de uma dupla, né? Tem um pai, tem uma mãe, eu tenho duas mães, tem dois pais, tem sempre alguém, quem cuida da criança. Então a gente vê, né, respondendo aí a pergunta, eu trabalhei como mediadora, já estava muito difícil, esse casal estava cometendo alienação parental dentro do casamento de uma forma muito explícita e cruzada. O que é alienação parental cruzada? É quando os dois cometem. Então, a criança fica no meio daquilo, coitada, né? Num extremo conflito, sem saber para que lado ela vai. Porque o pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, às vezes tem avós maternos que vão corroborar com o que a mãe disse, e avós paternos que vão corroborar com o que o pai disse, e a criança fica naquela tremenda confusão, sendo que ela não deveria estar envolvida nos conflitos dos adultos, porque a criança tem que ter o direito de amar livremente e transitar por entre as casas de pai e de mãe e dos avós estendidos, sem essa preocupação do pacto de lealdade. Então, quando as três falaram, né, Adriana, Verônica e Abadi, e todos os outros casos de alienação parental, a gente percebe que a criança, por que ela não consegue voltar ou não consegue expressar depois a vontade ou atender o telefone? Devido ao pacto de lealdade que ela tem, ou alguns autores chamam de alinhamento, às vezes de alinhamento natural, cada um dá um nome, mas o que é? Você realmente se aliar, né, a quem, com quem você convive mais, com quem está ali te cuidando, ou quem você acha que está sendo vítima naquilo. Então, numa relação em que o casal está casado, e a criança, às vezes, a mãe está na faculdade. Vamos supor que a mãe talvez arrumou um amante. E o pai fica falando, olha, acho que sua mãe arrumou outro namorado, não chegou cedo. E esse pai começa a ficar muito desesperado e começa a explicitar isso para a criança. A criança não é confidente de pai e de mãe. A criança não é para ouvir problema de adulto. Quando ela começa a sentir pena, sentir dó daquela pessoa que está se vitimando demais na constância do casamento, ou fala, tua mãe não está fazendo comida para gente, sou eu que faço, a criança vai ter um alinhamento natural, ou ela, em casos de separação, até na constância de casamento, vai ter um pacto de lealdade, às vezes por medo. Então, uma mãe pode falar para o filho, se você não ficar do meu lado, o seu pai agora vai casar, o seu pai vai morar com a madrasta. Você já viu o que a madrasta da Branca de Neve faz, a madrasta da Gata Borralheira e a madrasta Nardone, e mostra na internet, né, quão má podem ser as madrastas, e a criança, por medo, se pactua com aquela pessoa, fala assim, opa, peraí, né? Ou se o pai já saiu de casa e já casou de novo, às vezes tem um bebê, a mãe pode falar, teu pai casou, agora não te liga mais, o teu pai só pensa no novo bebezinho, o seu pai te esqueceu, ele nem vem aqui. Como a criança não sabe, né, que ver cada 15 dias, que para mim é o maior erro do judiciário, essa coisa de estabelecer de forma desequilibrada o contato da criança com o pai e com a mãe,
acaba gerando na criança uma sensação de abandono afetivo. Então, a criança realmente, de fato, para ela está abandonada. E o pai está lá, ou a mãe está lá, curtindo o novo bebezinho e o novo marido. Então, a criança faz um pacto. Depois não consegue telefonar. Então, quando a Verônica fala, minha filha não atende por quê? Porque todos os filhos, né? Não falando, porque todos os filhos não atendem. Porque está do lado quem? O agente alienante, uma pessoa que ele deve lealdade. Então, se a criança entende, ou o adolescente, desde cedo, que a expressão de amor e afeto pelo genitor que não está ali é entendido pelo que está, né, pelo guardião, como uma traição. Então, assim, como que eu vou expressar o meu amor e o meu afeto por essa pessoa se o outro está aqui do meu lado? Então, eu sempre falo para os adultos, faz a seguinte, né, o seguinte, a experiência, pensamento, fugiu a palavra agora. Pensa que você é casado e tem um amante. A amante chega no teu portão e fala, oi, vamos sair? Você está do lado da sua mulher. Quem vai? A pessoa não vai. A pessoa vai falar, sai daqui, vai embora, some. Por mais gostoso que a pessoa ache que é estar com a amante. É a mesma coisa que filho alienado. Começam os problemas de alienação no que a gente chama de troca de genitor, que é exatamente esse momento em que um dos genitores vai buscar. A criança alienada olha para o guardião. Tipo, posso ir? Posso falar que eu quero ir? Mas já sabe que a pessoa não gosta. Porque quem é o guardião começa a falar, eu sinto tanta saudade de você quando você vai na casa do seu pai ou da sua mãe, né? Dependendo de quem é. Ai, eu choro toda noite, eu abraço o seu travesseiro, eu sinto o cheiro, eu vou cheirar o seu sabonetinho Johnson, eu até lavo meu cabelo com Johnson para ficar com o seu cheirinho. Aí chega na hora, o outro que não é guardião quer levar, a criança fala, não posso ir. Como é que eu vou? E vou deixar essa pessoa que me ama tanto e que vai sofrer tanto se eu for? É melhor não ir, melhor eu ficar. Então, a criança vai optar por desagradar com quem ela não mora, né? Então, via de regra, ela vai desagradar quem ela não mora. Salvo o agente alienante seja essa outra pessoa, ou seja, que exerce um grande poder de manipulação, né, nessa criança, às vezes, né, muito severo, com medo de um castigo, a criança acaba indo e fazendo coisas que o que não é guardião pede, né? Tem crianças que moram com uma pessoa e a pedido do outro, que ela não mora, principalmente adolescentes, copiam coisas em HD, copiam coisas em pendrive, tira foto de documentos, enfim, causa maior confusão na vida da pessoa. Então, nem sempre o agente alienante é o guardião. Eu tinha anotado uma outra coisa para falar, não lembro se, acho que o nome da pessoa é Luiz, que fez um comentário que o judiciário não sabe, que quando o judiciário entendeu que é alienação parental, talvez resolva. É essa questão, essa pergunta, Pedro, se quiser refazer? Ou então eu estou procurando aqui. Eu acho que é Luiz. O judiciário não está preparado para reconhecer o que é alienação parental. Desculpa, só achar aqui. Tem vários comentários aqui. Desculpa a demora aqui. Não tem problema. Só para confirmar se é isso que ele falou. Que infelizmente a justiça parece ser conivente com esses casos. Sim, é verdade, Simval. Odete Oliver, o Judiciário em São Paulo, como sempre, sendo parcial. Sempre eu acho parcial quando você falou, né? Pai, mãe, não sei. Eu acho que o judiciário é parcial a quem está com a criança. Sempre, independente de ser homem, independente de ser mulher, independente de qualquer coisa, né? É quem está com a criança. Pode ser até uma avó, uma tia ou uma madrinha. Parece que quem tem a criança tem um troféu.
Infelizmente, eu faço uma crítica muito grande ao judiciário no seguinte sentido: eles estão ali para zelar pelos interesses da criança. E, infelizmente, os interesses da criança têm ficado para trás, porque ninguém está zelando. Né? Eles falam, a criança não quer e pronto. Criança de 3 anos, 4 anos, não quer te ver, então pronto, então não vai mais ver. Só que para tomar vacina, para ir para a escola, né? Para uma série de outras coisas, a criança é obrigada. Então, se a criança tem representantes legais até ela ter 18 anos, eu acho que não devia ter certas vontades, né? Ah, não quer te ver, então pronto, tem 12 anos, não quer, não vai. E se com 12 anos a menina quer ir morar com o cara, ela pode? O pai vai deixar? Não vai deixar. Se um menino de 12 anos que não quer ver a mãe resolve usar droga, apesar, vou cheirar cocaína, tá bom, ele tá apto? Não, não tá, não pode. Então, se ele não pode tantas coisas, porque ele pode, ou, ou ela pode, a criança ou o adolescente, decidir que não vai mais ver a mãe. Então, o judiciário ainda não enxergou que existe o pacto de lealdade. O judiciário não enxergou ainda que existem as implantações de falsas memórias. Por exemplo, falar para a criança, teu pai não queria que você nascesse, seu pai chutava a minha barriga, seu pai quebrou o bercinho, ou então o homem fala, sua mãe já tinha um amante, sua mãe nunca te quis, sua mãe nunca fez comida para você, tua mãe nunca te deu banho, sua mãe nunca te levou para a escola, e vice-versa. A criança vai internalizando aquilo, porque a criança não consegue se lembrar. Ninguém se lembra de quando era um bebê, se é verdade ou se é mentira aquilo que estão falando. Então, mas o judiciário, ele não se preocupa. Então, coisa para inglês ver, né? Tanta coisa que tem legal no ECA, tanta coisa legal que tem na Constituição, mas que na prática ninguém aplica, né? E as crianças têm o primeiro grande erro do judiciário: estabelecer guarda compartilhada com fixação de moradia para um ou para outro. As duas casas são moradias da criança. A criança tem a moradia com a mãe e moradia com o pai, e tem que ser em tempo equilibrado, salvo alguém não possa. Às vezes a pessoa é um médico cirurgião que faz plantão, ele não pode ou não quer, então beleza, então divide o tempo de outro jeito. Mas quando mora na mesma cidade, não tem que estabelecer a moradia, porque quando estabelece, empodera. Mora comigo, eu tenho a fixação da moradia. Então, o que adiantou? Não adianta nada, porque as pessoas confundem o poder familiar com a custódia física. Você tem a custódia física, a criança está aqui. Por exemplo, eu posso pegar minhas netas e falar, minhas netas estão aqui. Eu estou com a custódia física das crianças, estão aqui. Mas e o poder familiar? Não, eu não mando nada, quem manda é o pai e a mãe delas. Então, o próprio judiciário confunde e deixam as crianças pequenas mandar no processo. Só ver se tem mais alguma outra coisa que eu fui lendo ali nos comentários. Olha, eu gostaria de fazer um comentário. Eu achei o comentário aqui do Luiz, tá? Ele mesmo tinha falado, a justiça nunca soube lidar com a alienação, por isso os casos se arrastam há anos. E bota anos nisso, né, Luiz? Nós não estamos falando aqui de meses, não. Nós estamos falando realmente de anos. Veja a Abadia aí há quantos anos, a Adriana desde 2017, a Verônica mais tempo ainda. Então, tem casos... Eu estou trabalhando em processo de 2014, de 2015. Então, nós estamos falando de 5, 6, 7, 8 anos e às vezes mais. Então, precisa tanto tempo assim para saber que o filho é do pai e é da mãe. Eu falei um dia até para o deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da lei da guarda compartilhada, falei, deputado, não dá para sair na certidão de nascimento da criança, que no caso do divórcio dos pais, ela já está em guarda compartilhada? Ele ainda brincou comigo e disse, Liliane, não está? Não tem o nome do pai e da mãe ali, dos avós maternos e paternos? Eu falei, pois é. Ele falou, então, era só os juízes aplicarem a lei. E não se aplicam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, aqui, a Flaviane Nunes está dizendo, boa noite. E quando a genitora que não faz questão do menor? Meu enteado mora comigo desde 5 anos, esse ano faz 13. É guarda compartilhada, sendo 3 fins de semana com a genitora. Pensa que desde quando surgiu a pandemia, a mesma não faz questão que ele vá. O Flaviane e outras pessoas tantas que me procuram. A gente não pode misturar abandono afetivo, falta de vontade.
né? Com alienação parental, são coisas distintas. O abandono afetivo é tão sério, tão grave para a criança, quanto a alienação parental, né? Aí, se ela não quer, o que a gente vai fazer? Né? Existe, você pode fazer um processo por abandono afetivo e pedir obrigação de fazer. Ela vai ter que ficar com a criança, mesmo que ela não queira, sob pena de multa. Mas o quanto vale você fazer uma pessoa que não quer ficar com uma criança sob pena de multa? Né? Pode maltratar a criança, sabe-se lá o que pode acontecer, se a pessoa não quer. Não, tem pais aí que abandonam, né? Desde a gravidez, desde o nascimento da criança, e não estão nem aí. Mas vai fazer o quê? Vai pedir abandono afetivo e obrigar a pessoa a ficar, se a pessoa não quer? Então é difícil a situação. A Thaisa Moreira diz aqui, olha, sinceramente, as pessoas que alienam não devem amar os filhos, não podem ser chamados de amor, esse tipo de situação. E aí o Simval Souza fala aqui, ó, o Guido Palomba é contra essa baldeação de menor e o afastamento imediato do suposto, em letras garrafais, abusador. E ele diz assim, não é amor, é uma distorção do egoísmo e sentimento de posse. Só continuar com as manifestações, assim, por que eu estou lendo essas manifestações? Porque a gente está conversando com essas pessoas, falando, né, dos depoimentos, e eu estou tentando dar o retorno do que é que as pessoas estão vendo, né, dos casos. Então, o Isaac Moreira, Deviane Mendes, está dizendo, é algo tão bárbaro que eu fico abismado. Como pode uma pessoa chegar a praticar essas coisas absurdas, querendo ferir o seu ex-cônjuge, quando na realidade está ferindo o próprio filho, né? E aqui a Thaisa vai cobrir um pouquinho aqui a tela. Só. Ser mãe ou ser pai não faz automaticamente que a pessoa ame o filho. Alienação é a maior prova disso. Quem aliena passa por cima dos sentimentos dos filhos como um trator. É chocante ouvir todos os relatos. Como madrasta, tem um grupo e sempre coloco conteúdos para que as madrastas entendam que o papel delas jamais será competir com a mãe, e sim cuidar da criança e colocar a criança como prioridade, respeitando a criança, os pais e todos os familiares. Vamos ter esperança que isso vai mudar. O Simval disse, ouvi tantas verdades, muito obrigado, doutora Santi. Contar a verdade para a criança em relação à situação, conduta, etc. Se caracteriza como alienação cruzada? Eu acho que a criança tem sempre que ficar longe dos conflitos parentais. Mas, às vezes, a situação é tão grave que é necessário você explicar para a criança, né, de alguma forma, sem falar mal do outro, né, não tentar piorar, né, não é jogar gasolina na coisa, mas como diria a Badi, harmonizar. É tentar explicar o que está acontecendo sem cometer alienação parental cruzada, sem influenciar negativamente a criança, né, no sentido da alienação aí do que diz a lei. Vamos falar lá do Guido Palomba. Não sei se eu entendi direito, ele falou que o Guido Palomba ele é contra, né, que alguns chamam de criança mochileira. É isso? Contra essa baldeação de menor. Eu não acho baldeação de menor. Se os pais se separaram, eu ia falar uma coisa. Eu vou falar. Acho que o doutor Guido é muito rico e deve estar pensando, né, na família ninho. Tem outros países, tem alguns países da Europa que eles defendem que a casa do casal parental deve continuar, a criança fica na casa e os pais é que saem. Só que no Brasil ninguém tem dinheiro para pagar, né? E aí seriam 3 casas. Claro que seria muito bacana a criança ficar sempre na mesma casa ali, uma casa bacana que ela mora, e o pai e a mãe arrumar outro apartamento para trocar 15 dias, ou um dia sim, um dia não, ou 2, 3 dias cada um, ir para aquela casa que já era do casal parental, que todo mundo sabe onde estão as coisas, né? Já sabe mexer na cozinha e tal. Mas a situação econômica no Brasil não dá para isso. Então, todo mundo tem que se adaptar. É muito melhor a baldeação, ou como chamam alguns aí, criança mochileira, do que ficar sem convivência com o pai ou com a mãe. Então, é melhor você ter... Eu digo sempre, eu acho um absurdo esse negócio de falar
criança mochileira, porque eu acho que cada um deve comprar as roupas e deixar na sua própria casa, né? A criança, por exemplo, vem com o uniforme da escola, eu pego. Eu sou contra também 15 dias com outro seguido. Eu acho que dá a mesma sensação de abandono, o mesmo mal-estar, gera os mesmos conflitos, ciúme do novo irmãozinho ou da nova irmãzinha, essa sequência. Então, o modelo, para mim, o bacana, é um dia sim, um dia não, com troca na escola. Ninguém nem se vê. Um pega a criança na escola, leva para casa, janta, dá banho, conta historinha, no outro dia devolve na escola, daí já é a mãe que pega, no outro dia é o pai, e vai trocando na escola. Se moram muito longe, faz 2, 3 dias cada um. E nada impede que as duas pessoas comprem roupa. Não precisa ter um excesso de roupa. Assim, roupa de brincar, uma roupinha de sair, 2, 3 trocas num armário da casa da mãe, outro no armário da casa do pai, tênis e chinelinho, escova de dente. A criança vai ter que andar com a mochila da escola de qualquer jeito. E os dois compram um uniforme. A criança, segunda-feira, veio com o uniforme que era de uma casa, deixa na outra para lavar, vai com o uniforme limpo no outro dia e pronto. Nada substitui a presença do pai e da mãe e dos avós. Então, a gente vai ficar falando de baldeação. Todo mundo já não é baldeado para a escola. Outro vai para o médico, outro vai para não sei o quê. Então, eu acho um absurdo. Liliane, se me permite, deixa eu só fazer uma parte aqui. Depois eu gostaria de ouvir também da Adriana, da Badia e da Verônica sobre quais são as possibilidades de contato, se não teve nenhum tipo de possibilidade, se vocês têm algum tipo de a possibilidade de acompanhamento sobre a vida escolar, ou se vocês não tiveram notícias a respeito, sabe? Eu gostaria de ouvir isso de vocês. Mas só falando aqui, olha, o Simval está dizendo, explicando baldeação. Quando acontece uma acusação falsa, a criança ficar indo para a delegacia, psiquiatra e psicólogo. Sim, concordo. Aí, a segunda parte da primeira vez que ele citou o Guido, é que o Guido é contra a suspensão da convivência. Sou também absolutamente contra a separar a criança, né, a cortar a convivência da criança com o suposto abusador. Porque pós-divórcio, geralmente, é uma mentira. Então, o que pode sim falar assim, olha, enquanto a gente está investigando, vai ter a visita, não gosto de falar visita, mas o tempo que vai se dar é tão pouco para esse pai ou para essa mãe que vai ser realmente uma visita, que o judiciário vai dar 1 ou 2 horas. Mas que essa convivência seja assistida por um terceiro. Né? A Adriana e a Badi tiveram a experiência, né, do CEVAT, que é um lugar ruim, né, um centro de visitação assistida, mas ainda é melhor do que nada, né? Só que para quem não é de São Paulo, tem o custo da viagem, então fica um negócio caro, né? Pedágio, combustível, etc. Mas pode-se pedir para alguém da família monitorar isso, ficar junto, acompanhar. Porque, via de regra, demora muito tempo para terminar o criminal e o judiciário afasta, né? A gente diz sedizente vítima, porque às vezes a criança tem 3 anos, 2 anos e meio, e a mãe fala, o pai passou a mão no seu bumbum? Claro, fez cocô, o pai precisou limpar, ou então fez cocô, precisou dar banho, como é que você vai dar banho sem passar a mão? Então, a criança não consegue discernir um ato libidinoso de um ato de higiene e o judiciário corta. 6 anos depois, foi verificar que não era. E daí a criança não conhece o pai. Tem uma pessoa aí que eu acho que está assistindo hoje, ele vai lembrar do que estou falando. A filha, quando ele foi ver a filhinha dele falou assim, nossa, você é tão legal, eu queria que você conhecesse a minha mãe. A criança nem sabe que ela era, que para ser filho ele já teria que ter conhecido a mãe, né? De tanto tempo que passou. Então, assim, o judiciário é muito demorado e com suspensão de convivência, acabou, né? Porque daí já tem um padrasto no lugar daquela figura de pai, já tem uma madrasta no lugar da figura de mãe, a criança não volta mais, você não consegue mais resgatar, salvo quando ficar adulto e for atrás para saber realmente o que aconteceu.
Adriana, Abadi e Verônica, eu gostaria de perguntar para vocês, antes de ir aqui para outras manifestações para as pessoas aqui, sobre quais são os meios de comunicação que vocês tiveram, se tiveram, até para acompanhar a vida escolar, para acompanhar o desenvolvimento. Se vocês tiveram algum tipo de comunicação, ou se foi completamente cortada a comunicação, como que foi isso para vocês? Quem quiser começar, pode. Bom, no meu caso, o meu filho, ele já mudou de escola 3 vezes, nesses 3 anos que eu estou afastada dele. Então, ele foi para um colégio, aí eu fui pessoalmente nesse colégio para procurar saber sobre a frequência, a nota, né, o comportamento dele na escola. Assim que o pai dele soube que eu tinha ido, ele transferiu para outro colégio. Aí eu fui no outro colégio também. E assim que ele soube que eu fui, ele mudou para outro colégio também. E por e-mail, eles não informam nada, absolutamente nada. Eu soube que meu filho está fazendo terapia com um psicólogo em São Paulo. Eu enviei um e-mail, porque eu sei que é um direito meu de saber sobre o quadro de saúde do meu filho. E o psicólogo falou que ele só vai, que quem tem a guarda é o pai, e quem é o responsável financeiro é o pai. Então, para mim, ele não ia informar nada, a não ser com um pedido judicial. Então, escola e médico eu não sei o que está se passando, né? Com relação à rede social, eu não sou bloqueada, mas acontece bem aquilo que a doutora Liliane falou. Eu sinto, quando eu pergunto alguma coisa para ele pelo WhatsApp, eu falo, oi filho, tudo bem? É um monólogo. Ele responde, sim, ele nem escreve o sim, ele só coloca S. Tá frio aí? S. Você foi para a escola? S. Então, é um monólogo, né? E eu percebo que ele tem medo de falar comigo, porque deve estar com alguém do lado, né? E já aconteceu também de eu mandar algum tipo de pergunta e a resposta vir assim, a escrita eu perceber que não foi ele que respondeu, porque está escrito corretamente, com acentuação, com tudo, aí eu já sei que não foi meu filho, né? Então, né, como no Natal, por exemplo, eu desejei boas festas, disse que eu estava com saudade, ele respondeu, eu não estou, né? Então, a comunicação hoje em dia está assim, e o judiciário me colocou na fila de espera de novo, para as visitas voltarem a ser lá no CEVAT. Quem que poderia continuar respondendo? Vou falar. Então, no meu caso, assim, todo tipo de comunicação foi cortado, né? Então, assim, diretamente com a minha filha, não tenho nada, nenhum tipo de informação. Às vezes, assim, eu fico sabendo alguma coisa por alguém, uma pessoa da família, da parte dele, mas, assim, é muito pouco também. Escola, eu fico sabendo porque a escola me passa por e-mail, né, as informações, boletins, então eu acompanho por e-mail. E só. Saúde, não tenho conhecimento de como está, não tenho informação. É totalmente cortado. Nem a minha família também não consegue ter contato com ela também, com a minha filha também, porque ela não quer saber de conversar com ninguém. Então, é isso. Abadi? Bom, a primeira coisa que a escola faz, ou mesmo o médico, que você vai pedir informação, é perguntar, mas a senhora tem a guarda? O senhor tem a guarda? Aí você fala, não tem a guarda, então não posso dar informação. Entendeu? Eu tenho que dar para quem tem a guarda. A não ser que você tenha estipulado
no termo de audiência que não existe impedimento algum para você ter informação da criança ou do adolescente. No meu caso, eu fiquei todo esse tempo do fundamental e do ensino médio sem conhecer um professor, sem nenhuma reunião. Por quê? Porque o genitor ia lá e não deixava, e para não arranjar confusão com as outras mães, com os outros pais, eu fui obrigada a me distanciar. Quanto a notas, eu tenho acesso ao boletim dela, mas só, nada mais. Sei que ela tem grandes problemas na escola, mas também não é me passado nada. Por quê? Porque ela não mora comigo, ela mora com o pai. Então, não tem porquê. Com relação aos médicos, ela sofreu 2 grandes acidentes, um deles ela quase morreu. Eu fui obrigada a pedir para o judiciário que o hospital entregasse o prontuário dela e passasse tudo o que tinha acontecido. Né? Porque eu estive lá e a mesma coisa. Não, nós não temos autorização. A senhora, tá bom, a senhora é a mãe, mas a senhora tem a guarda? Pois é. Né? Voltei para trás, mesmo existindo lei, né? Eu até gostaria que a doutora Liliane falasse, né? Existe multa, mas eles não deixam, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí eu fui obrigada a pedir para o tribunal mandou, isso que eu fiquei sabendo que ela quase morreu, né? Mas, fora isso, não consegui detalhes, ela passou por uma cirurgia, eu fiquei sabendo 2 anos depois, não fui informada da cirurgia, até hoje, eu, na realidade, não sei como foi a cirurgia, primeiro foi de garganta, depois foi de ouvido, não sei, né? E ela, lógico, que não me responde. Bom, ultimamente, até fevereiro, eu estava vendo no CEVAT, quando parou aí com essa pandemia maluca, né? Então, lógico, parou os contatos no CEVAT e as visitas, e eu acredito que esse ano não vai ter mais, né? Só o ano que vem. E, como eu disse, ela vai fazer 18 anos em fevereiro, então eu acredito que eu não vou mais vê-la no CEVAT. Eu tenho conversado com ela ultimamente no WhatsApp, mas é só quando eu chamo, mas eu tenho sentido que pelo fato dela já ser uma mocinha, né, já com 17 anos, quase à beira aí da maioridade, ela tem se aproximado de mim, né? Porque se eu for esperar o judiciário para que essas visitas aconteçam, eu vou esperar deitada que depois eu vou cansar, né? Então, tem sido assim. Vez ou outra, eu falo com ela sim, né? Sou bloqueada nas redes sociais, mas no WhatsApp eu tenho um pouco de contato. Mas esse pouco de contato, para mim, já é muito. É uma imensidão. Porque para quem ficou 9 anos em luta, né? 8 anos vendo com visitas monitoradas, ela não chegava perto de mim, eu não podia falar só com ela. Então, para mim, é um grande passo. E assim eu vou levando, né? Até, quem sabe, um dia ela chegar para mim e falar, olha, mãe, vamos conversar, eu quero ouvir a sua história, eu quero ouvir a sua versão, entendeu? Porque eu amo vocês dois, sempre amei, agora eu já sou maior, vou seguir a minha vida, mas eu quero contato com você também. Eu quero te conhecer, porque, na verdade, eu não conheço mais minha filha hoje. É isso. Eu gostaria de ler algumas manifestações aqui das pessoas perante as falas de vocês e aqui. Desculpa que dá uma cortada aqui na tela, porque às vezes isso acontece, tá? Thaisa Moreno, meu enteado tem tudo aqui em casa, justamente para sentir que também é a casa dele e se sentir à vontade. Quando o pai começou a comprar, a mãe reclamou que não era para ter nada aqui. Ele ficou 3 meses afastado, conseguimos pegar semana retrasada, e logo ele se sentiu em casa ao reconhecer as coisinhas dele. Creio que isso é amor e acolhimento.
Os prazos, se alguém quiser fazer uma pausa, falar alguma coisa, por favor, tá, gente? É caso de vocês, o programa é de vocês hoje. Os prazos no judiciário, de acordo com o Bruno, só servem para as partes, juízes, promotores, psicólogos forenses e assistentes sociais. Deitam e enrolam, se justificando pelo excesso de casos. O Simval falou uma coisa aqui. Adriana, você tem o direito a ter acesso a informações escolares. A lei é muito dura com as escolas que não fornecem informação. E também ele já falou aqui abaixo também, Abadia, eu sofri... Aqui, desculpe. Abadia, a lei é clara, não precisa ter a guarda para obter informações escolar e médica. A lei é dura com as escolas e médicos que não querem passar informações. A lei é dura. Mas agora eu posso me permitir fazer uma pequena parte? A letra da lei pode até ser dura, mas o que não está sendo muito duro é a execução da lei. Tô certo? Exatamente. Palmas. Parabéns. Lei nós Muito temos. bem. Quero ver. Não, as escolas desconhecem. Então, a lei 2.318 obriga pai e mãe que não detêm a guarda a zelar pelos interesses médicos e escolares do filho. E obriga as instituições de ensino, médicas públicas ou privadas, a prestar a informação ao pai ou à mãe, sob pena de multa de R$200, R$500 dia. Fala isso para a escola. A escola, não sei de nada. É uma luta, é uma briga. Se é escola particular, você ainda pode falar. Chama o seu jurídico e pergunta. Aí o jurídico consulta. Se é escola pública, você vai conseguir, uns 3 meses depois, de brigar e ficar conhecido como mãe ou pai barraqueiro na porta da escola. Porque eles não conseguem entender que ser pai ou mãe, né? Então, tem poder familiar. Mas que maledeta que é essa guarda? Ai, você tem a guarda? Não tem. Qual custódia física? Se mora na minha casa? Não mora, mas tem poder familiar, porque eu sou a mãe. Falta a sociedade, por isso que eu digo, esse programa seu, Pedro, tem nos dado um espaço muito grande, ainda mais o nome, Cidadão Cidade. A gente tem que mandar esse link para todas as escolas. Sabe, pegar mesmo o e-mail da escola tal, se cada um de nós pegar do nosso bairro e falar, vou mandar o link disso aqui para a pessoa aprender, vou mandar o link da lei. No meu blog tem o requerimento já, para quem quiser pegar o modelo de que a escola tem que informar. Se cada um fizer isso no seu bairro, daqui a um tempo todas as escolas de todos os bairros vão saber que eles precisam prestar informação, né? Ou no posto de saúde. Tem um pai do nosso grupo aí, o cara perdeu o emprego porque o postinho não quis dar cópia da carteira de vacina do filho dele porque ele não tinha guarda. E o cara tinha acho que só 3 dias para entregar. Não conseguiu. Mesmo você mostrando a lei que a pessoa vai ser multada. Então, isso é um verdadeiro absurdo, né? Deixa eu... Bom, pode falar. Leu da Renata aí. Aqui, ó, acho que é relacionado aqui, tem a ver. A Renata de Pirro falou, Liane, será que não é necessário esclarecer claramente a diferença entre guarda compartilhada, regime de convivência e direito de visitas? Eu acho que todo mundo, que esses termos acabam sempre confundindo. Guarda compartilhada, não necessariamente você tem que ter o convívio equilibrado. Nós não estamos falando, as pessoas misturam com guarda alternada. Guarda alternada não existe no ordenamento jurídico do país. Que seria o quê? A semana que está comigo eu mando e desmando. A semana que está com você manda e desmanda e cada um faz o que quer. Não. Guarda compartilhada é o que sempre deve existir em qualquer casamento e deveria continuar assim depois do casamento, que é o quê? Você opinar e você poder decidir sobre a vida do seu filho. Que escola nós vamos colocar a criança? Você não precisa ter legalmente uma guarda compartilhada para decidir isso. Você não precisa ir no judiciário pedir isso. Vamos pôr na pública ou vamos pôr na particular? Como é que a gente vai fazer para pagar isso? Vai cortar o cabelo ou vai deixar o cabelo comprido da criança? Vai
poder ir na igreja da minha mãe, que é evangélica, ou domingo pode ir na missa com a tua mãe? Isso, ninguém precisa ter a guarda estabelecida. O casal que se separa e às vezes não estabelece guarda, por exemplo, eu fui casada 2 vezes, tenho 2 filhos de casamentos distintos. Eu nunca fui no judiciário. Eu não recorri ao judiciário. Né? Eu brinco e falo, o meu maior medo é precisar do judiciário. Então, eu nunca fui. Nunca foi necessário estabelecer guarda. Meus filhos, a minha filha já é casada, já sou avó, o meu filho também já é casado, e nunca eu ou o pai das crianças tiveram guarda. Nunca precisamos ir no judiciário discutir pensão, nunca precisamos. Aí ela diz regulamentação de convivência. A regulamentação de convivência é necessária para quem já começou a ter problemas. Então, eu sempre digo, não deixa livre. Tem gente que fala assim, a gente separou, vamos deixar isso livre. É bom estabelecer, porque você pode, no mínimo, garantir o seu mínimo. Então, se o juiz falar, vai ser cada 15 dias, ou vai ser uma quarta-feira no meio da semana, a regulamentação da convivência está ali, aquele mínimo você vai ter. Quem deixa livre acaba, no fim da história, se arrependendo, porque você não pode nem dar busca e apreensão da criança, porque você não tem dia. Então, assim, vai passar 4, 5 meses que você não pegou, você não consegue recorrer ao judiciário, porque a pessoa não descumpriu. Não pode pedir multa, porque não houve descumprimento de ninguém. Então, essa é a diferença. Não sei se eu atendi todos os termos, que eu começo a falar e me perco depois na pergunta. O Bruno está dizendo aqui, precisei criar um emoji para que meu filho usa quando está ao lado da alienadora. Assim não fico pressionando ele para escrever ou atender o telefone. Aqui, Sabe? Desculpe, perdão. Pode falar da Odete. Desculpe. Odete. Não, pode ler a mensagem da Odete aí, que é importante. Passei 1 ano sem saber nada do meu filho, nada de escola ou saúde. Eles não me passavam informações. Fizeram cirurgia no meu filho sem o meu conhecimento. Isso foi só algum dos abusos cometidos pelos alienadores. E a Luana Jéssica está dizendo aqui, boa noite, pessoal, faz 5 anos que eu não convivo com meu pai. Então, é interessante do depoimento dela, porque a gente está falando sobre as mães, né? E aqui, no caso, a gente está vendo pelo ponto de vista de alguém que não teve contato com o pai, né? Desde que ele se casou novamente, ela sempre me dizia que ele me abandonou e ela cuidava de mim sozinha, mas ele sempre pagou pensão e ainda nós moramos na casa que é dos dois. Então agora eu sei que ele não me abandonou e ela não cuidou sozinha. Faz 6 anos que ele está com a mesma pessoa, já minha mãe troca de namorado como se troca de roupa. Quando eu me encontro com ele, raras vezes, ele não toca no nome dela. Não coube todo o comentário dela aqui. Tá muito legal essa live, porque você vê filhos comentando e homens também comentando. Eu estava com um pouquinho de receio quando nós falamos que íamos falar de mulheres, né, que sofrem com alienação, porque geralmente os homens, né, as mulheres sabem que nos grupos, geralmente, eles malham. Nós tivemos até que criar a Anfipa, um grupo novo aí, porque as mulheres nos grupos eram até maltratadas, às vezes. Tinham até a Odete aí que comentou, ela já teve comentários maldosos contra ela, porque as pessoas acham que só acontece alienação parental com homens. Então é bacana ter os homens aí se manifestando. Só uma coisa, um segundo. Prometo que eu não vou mais. Juro que vai ser um momento. Pode mandar, eu não esqueci. Pode falar. Aqui, o Falcão disse aqui, boa noite a todos. Meu agradecimento especial ao Pedro por abrir mais uma vez espaço para o tema alienação parental. A Liliane Santi pela homenagem feita a mim, como pai alienado, em seu livro Alienação Parental como Ela É. Minha gratidão. Pais, mães, avós podem sofrer alienação parental, mas os mais prejudicados são os filhos. Alienação parental é crime. Exato. Aliás, eu acho que é só os filhos, né? No final, é só os filhos.
É porque o adulto, de certa forma, ele compreende o que está acontecendo, ele sabe que tem limitações processuais, né? Então ele tem que cumprir alguns mandados lá do juiz, ele não pode se aproximar quando tem protetivo, então o adulto compreende. Quem não compreende e fica aí no meio desse fogo cruzado é a criança, né? Que não sabe o que está acontecendo com ela. Sim, exatamente. Tem mais algum aí, Pedro? Tem sim. Olha, vou começar aqui desde a última. Infelizmente, a lei de alienação parental também pode ser usada de má fé. O judiciário está preparado para julgar alienação parental ou abandono afetivo? São coisas distintas, né? Então, a gente não pode confundir. Quando um pai está abandonando afetivamente por conveniência, porque ele não quer, porque vamos chamar ele de safado, o cara engravidou a moça, daí vai falar que a moça sacaneou ele. Eu não queria ter filho, ela me sacaneou. Como se ele nem soubesse que existe camisinha, né? Daí o cara desaparece. Isso não é alienação parental. Então, o que o judiciário, eu acredito que sim, eu acredito que a pergunta é sim, aí as peritas estão aptas a diferenciar uma coisa da outra, porque se o pai que é alienado, ele vai falar, eu vou buscar meu filho, ela não quer entregar, eu já fiz tantos boletins de ocorrência e mesmo assim ela some. O judiciário estabeleceu multa de R$1.000 por dia, ela cada vez que não me entrega, e a mãe está pagando, que a mãe tem um cargo bom, ganha bem, ela prefere pagar os R$1.000. O juiz estabeleceu multa para ela paga. Já metade da casa que a gente tinha em comum eu ganhei de tanta multa que teve, mas eu não consegui a criança. E aí, em algum momento, esse homem fala assim, chega, eu não vou mais, porque é minha saúde mental, tem gente que quer se suicidar, tem pais que se suicidam, a gente vê aí, tem mães que se suicidam, e todo mundo que sofre alienação parental, chega um momento que já falou, chega, para mim não dá, eu vou cuidar da minha saúde emocional, vou me tratar, vou para um psicólogo, vou para um psiquiatra, vou mais ou menos deixar meu filho de lado, porque eu não consigo combater a alienação parental. Está muito sofrido, estou perdendo meu novo casamento, estou perdendo meu emprego, já gastei com advogado, já gastei com psicólogo, aí já mudei de advogado de novo, porque o advogado não me atende mais depois que acabou o pagamento, eu não aguento mais esperar, papapá. Aí essa pessoa fala, chega, eu não vou procurar mais. Isso não é abandono afetivo. Porque a pessoa não suportou. Porque tinha um outro ali do outro lado impedindo. Agora, o abandono afetivo acontece, o cara não paga dinheiro, abandona. Geralmente quem abandona afetivamente, abandona financeiramente também. Então não paga nada, some, não tem um telefonema. Agora, o alienado, ele te manda os prints lá, 70, 80, 200 ligações que ele tentou fazer para o filho e não conseguiu. Eu quero só falar um caso aqui, são dois, na verdade, bem especiais, que eu vi que nosso tempo já está correndo aí, em relação à medida protetiva, né, que a gente já falou na live passada, então... Basta a palavra da sedizente vítima para conseguir, mas teve um pai que ele estava com uma medida protetiva e a filha dele, de 6 anos, morreu. Teve um mal súbito à noite e morreu. Para conseguir ir no velório, teve que primeiro pedir para o juiz o relaxamento da medida protetiva para ele conseguir ficar perto ali da ex. Pô, nem na morte do filho você pode ir sem que o juiz te dê lá a permissão para que você possa ficar. Então, é muito triste. E tem um caso que me marcou extremamente de uma mãe que ela estava com uma medida protetiva de afastamento porque o pai fez uma falsa acusação contra o marido dela, né, o namorado. O pai da criança levou a criança, que era em outro estado, levou a criança de férias e não devolveu, alegando que o padrasto abusava e depois soube-se que era uma mentira, mas essa mãe ficou com uma medida protetiva, não podia se aproximar da criança. Já fazia uns 7 meses que ela estava longe da criança e
a cunhada dela ligou dizendo que a menina tinha passado mal, a menina tinha um problema cardíaco, que a menina estava extremamente mal, que era para ela ir. Quando ela chegou no hospital, o hospital falou: a senhora tem uma medida restritiva. O pai da criança falou que a senhora não pode entrar. Daí, graças à ajuda de uma colega minha, que é desse outro estado, que é muito longe daqui, eu liguei para essa perita e perguntei se ela podia falar com o juiz daquele fórum rapidamente, para a gente relaxar essa medida protetiva, para ela conseguir ver a filha dela. E consegui, aí pedi o nome dela e conseguimos, mandei ela ir lá para o fórum, então assim, era quase fechamento de fórum, o juiz conseguiu o relaxamento. E aí o médico falou para ela: olha, não tem cura, né? A sua filha vai falecer, não tem jeito. E aí ela pediu para o médico: eu posso levar para minha casa? E o pai da criança falou: não, a guarda está comigo. Daí nós conseguimos, com esse mesmo juiz, um relaxamento dessa medida protetiva para que essa mãe levasse a filha para a casa da irmã dela. E a criança morreu de madrugada, nos braços da mãe. Agora, se fosse por uma medida protetiva, se a gente fosse depender do genitor da menina, a mãe ia morrer sem ter visto. Então, gente, para com isso. A criança tem direito de ter pai e mãe. No momento da doença, no momento da felicidade, no momento de ir para a casa dos avós e até no momento da morte. Não é possível que a gente viva num país que, para a pessoa ir ver lá o caixão da filha, precisa de uma autorização judicial. Ou para você ver a filha que está falecendo, você também tem que pedir para o Estado. Na hora de fazer o filho, ninguém tem que pedir para o Estado. Então, vamos parar com essa coisa de toda hora recorrer ao judiciário. Sabe, tentar a mediação e tentar melhorar como ser humano. Não é possível. Eu não lembro quem foi, se foi o Simval, falou do excesso de processo. Realmente tem excesso de processo, tem processo para tudo. Tem gente reclamando, pessoas que me mandam boletim de ocorrência porque a mão da criança veio melada, porque o pé da criança veio cheio de areia, sabe? Não dá mais para a gente aguentar isso. Chega de sobrecarregar a delegacia, sobrecarregar o judiciário por coisa à toa. Entendeu? Tem um pai aí que a mãe pediu medida protetiva porque a criança, antes de ser entregue para o pai, estava mexendo no bebedouro e ficou tudo com a manga aqui molhada. Pô, criança de 3 anos. Então, tá realmente com excesso. É verdade. As psicólogas, né? Eu não sei se foi o Simval que falou aí, que só tem prazo para cumprir, né? O advogado, juízes e psicólogos. Não, os psicólogos e assistentes sociais têm sim prazo para cumprir. É 90 dias. É 30, na verdade. Você pode pedir uma prorrogação de mais 30 e depois mais 30. Então, tem 90 dias para entregar o laudo. Só que cada psicólogo no estado de São Paulo tem gente que está tendo 800, 1.000, 1.200 casos para uma pessoa. E ainda tiraram, né, no estado de São Paulo, o quinquênio. Para a pessoa ter direito ao quinquênio, ela tem que entregar 25 laudos mês. Quem consegue trabalhar, entregar 25 laudos mês, você tem que ler um processo, às vezes de mais de 1.000 páginas, tem que entrevistar todo mundo da família, tem que fazer testes, tem que escrever, tem que atender assistente técnico. Ninguém dá conta disso. Então, a situação está massacrante para todos os profissionais. Então, fica um acúmulo no judiciário de processos idiotas, processos que não precisavam existir. Não precisavam existir. Alguém perguntou ali, não sei quem, a quem interessa, né, os processos judiciais. E aí muita gente malha. O psicólogo ganha, o advogado ganha, eu não sei quem ganha. Olha, se alguém ganha, é porque os outros litigantes é que estão procurando. Porque se todo mundo fosse falar, nós vamos nos separar e vamos deixar o nosso filho em paz, nós vamos... Desliguei para mim, por favor. Se todo mundo falasse, nós vamos nos separar e a gente vai deixar o nosso filho fora disso, não tinha quem ganhar dinheiro. Olha, eu era feliz, e quem era minha amiga antigamente, todo mundo fala, eu era feliz, eu ria quando eu era só terapeuta, quando eu não tinha conhecido alienação parental. Então, assim, é injusto as pessoas falar, fulano ganha dinheiro com
alienação parental? Alienação parental existe porque as partes cometem, não é culpa do profissional, né? Então, vamos ver se a gente, como diz o rapaz disse esses dias, que o Pedro é um humano aí na causa, vamos ver se todo mundo se inspira e fica um pouquinho mais humano e para de litigar com coisas idiotas, né? E sobrecarregar o judiciário. Se o judiciário tivesse só coisa importante, não estava do jeito que está hoje. Eu gostaria de dizer que esse é aquele dos momentos que eu gostaria de ter uma resposta mágica, eu gostaria de ter uma palavra mágica. A única coisa que eu posso dizer aqui é sobre acolhimento, sobre a gente abraçar as causas coletivas, abraçar uns aos outros e fazer realmente valer aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Porque eu acho que é isso que muitas vezes falta, sabe? O que tem muito é dedo apontado, julgamento e pouca acolhida. Então, sobre isso, eu gostaria de dizer que a terapia é um momento essencial, a terapia ela é vida, a terapia é uma forma da gente lidar com questões. Eu faço terapia, acho importante fazer terapia, mesmo nesse momento de pandemia, isolamento social, é possível fazer como a gente está fazendo aqui agora, online. Então, existem possibilidades terapêuticas que são importantes para a gente, sabe? Eu estou falando isso para vocês também, sabe? Como uma forma de dizer que façam terapia, sabe? Eu acho que terapia para todo mundo, na verdade, para todo mundo é essencial. Inclusive para essas pessoas, para esses pais que passam por separação. Se eles fizessem terapia, talvez 80%, eu não sei, estou tirando do meu bolso esse número, mas uma grande parcela desses processos não existiria se simplesmente houvesse uma terapia com os pais que pudessem desenvolver a capacidade de conversar entre si, de resolver as coisas assim, né? Como você disse, Liliana, melhorem, né? Se as pessoas procurassem melhorar como seres humanos através de terapia, talvez muitos desses processos não existissem. Eu gostaria de dizer assim, tem aqui várias manifestações que eu não vou dar conta de ler todas, elas vão ficar aqui todas disponíveis. Gostaria de agradecer a vocês pela presença e dizer que eu fico assim muito emocionado e tocado com as falas de vocês. Não sou um tipo de entrevistador tipo do Jornal Nacional que fica lá impassível e que permanece com aquela postura. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. Tem alguma coisa que eu deixei de falar, que eu deixei de comentar, alguma coisa importante que vocês gostariam de falar? Eu queria falar uma coisa, Pedro. Complementando um pouquinho o que a doutora Liliane disse, eu acho que as pessoas têm que parar, pensar. Resiliência, né, gente? Resiliência. O nome, eu acho que é bem esse, né? Vamos pensar mais no próximo, vamos pensar mais nas nossas crianças, vamos pensar mais como vão ser, né, essas crianças que passam por alienação desde pequenininhas, se tornam adultas, na maioria das vezes com traumas irreversíveis, né, com tendência ao suicídio, ao uso de drogas, né? Vamos parar e pensar em tudo isso, né? Eu acho que está na hora, né, da gente acordar, de todo mundo acordar. É isso. A Thaisa Moreira está dizendo aqui, estou aqui chorando junto, sintam-se abraçadas, meninas. Você também, Liliane. Deve ser dificílimo lidar com todos os casos que chegam a você. Se para nós que vivemos já é tão difícil, imagino você carregando tantos casos, né? Sim, eu imagino também. Quando eu mostro esse livro aqui, eu digo o seguinte, a leitura, ela sempre será uma forma da gente abrir as nossas mentes. E aqui, nessas páginas, nessas folhas de papel, são denúncias, são casos de pessoas que têm muito a contribuir.
Se você ouve esses casos e não se sente tocado, algum problema você tem. Então, eu gostaria de dizer aqui que o Cidadão Cidade hoje, eu posso dizer que ele veio ao que nasceu, que é ter a possibilidade de reunir esses depoimentos. Eu gostaria de agradecer e dizer que na semana que vem, na terça-feira, vai ter uma continuação do programa. O programa vai ser sobre casais homoafetivos, mas eu gostaria de dizer que outras pessoas que não foram aqui, que eu não tive a possibilidade de ler, eu peço desculpas de coração e gostaria de agradecer a vocês por terem participado aqui, Adriana, Abadi, Verônica, e a Liliane, que tem esse poder de... Você é uma força da natureza, Liliane. Você é uma força da natureza. Obrigada, Pedro. Tá? E você, eu tenho muito a agradecer a estar nos dando esse espaço. Só lembrando a todo mundo, ele falou que é sobre relacionamento homoafetivo que sofre com alienação parental, né? Para a gente tirar isso de que é só casais héteros. Não, casais homoafetivos também. Obrigado, Liliane. Eu fiquei emocionado aqui, perdi até perdi aqui. Então, assim, eu queria agradecer, porque a gente tem que fazer valer que ninguém solta a mão de ninguém. O Carlos está dizendo aqui, parabéns pelo teu espaço, Pedro, continue força nessa caminhada. Quem me dá força são vocês. São essas pessoas maravilhosas que vêm aqui, que contam suas histórias, que me tocam, que tocam o coração de todas as pessoas que assistem aqui. Porque rede social é isso, não tem que ser antissocial, tem que ser social. Exato. Né? Então, Liliane, você que veio para mim através da Jennifer, que indicou esse assunto, que é uma pessoa que é fantástica e que faz parte do Cidadão Cidade, que com muita honra, com muita felicidade, eu tenho como uma companheira de Cidadão Cidade, ela é Cidadã Cidade, que faltava para completar, e você, pelo seu trabalho maravilhoso, porque você que me proporcionou conhecer essas mulheres de luta, essas mulheres fortes, essas mulheres que passam por umas situações difíceis e estão aqui hoje com a cabeça erguida, falando e expressando aquilo que muitas outras mulheres poderiam estar aqui hoje também expressando. E eu gostaria de dizer a essas mulheres que venham assistir, a esses pais, esses homens que também venham assistir, que todo mundo que se sinta representado aqui, por favor, a gente precisa realmente procurar ajuda, e para isso eu vou pedir encarecidamente para quem tiver a possibilidade de postar aqui quais são os grupos... Desculpa, gente, tive um probleminha aqui. Eu gostaria de dizer para colocar os links das formas de ajuda que são possíveis de ser encontradas. Ok. É muito importante isso. E vamos todos procurar terapia. A terapia é vida. Pedro, muito obrigada. Temos muito a agradecer. Além da terapia, só quero deixar um recadinho. Muitos fóruns oferecem a mediação e oficinas da parentalidade, que podem ser presenciais, e tem também pelo CNJ. E muita gente não adere, as pessoas não querem. Então, não custa nada, né? Vocês precisam melhorar em prol dos interesses do filho, né? A oficina da parentalidade serve para isso. Então, não custa nada experimentar, porque as pessoas falam, eu não vou, não gosto. Não gosta, mas nem sabe o que é, né? Então, vamos experimentar antes de falar não gosto. Rogério, sou pai não visitas. Anfipa, Rogério, nós estamos num grupo de mulheres, você veio falar do Sou Pai Não Visitas? Bota o link do outro aí agora. Eu vou colocar. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigado, Verônica. Obrigada, Adriana. Obrigada, Badi. Obrigado, Pedro. Eu peço desculpas se eu deixei de citar alguma coisa importante, se eu não contribuí tanto quanto eu deveria aqui. Foi maravilhoso. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Para todos e até um próximo encontro. Obrigada.